Olá, tudo bem? Hoje temos mais um vídeo de Qual é a História. Quem não me conhece, sou Sandra Gulino, designer, e me especializei na técnica do origami. Hoje nós vamos falar de adaptações dentro de dobraduras que já existem. Adaptações que eu fiz para atender ao cliente, ok? Então, no começo dos anos 90, eu tive um pedido. Uma amiga minha me ligou dizendo que queria uma casinha de origami, se existia. Eu falei, lógico que existe, se não existisse, eu iria criar uma, né? E ela disse que era para dar de presente por uma pessoa que fazia coleção de casas. Em origami, você tem dobraduras simples, no caso, uma casa com 2 papéis, com um papel, mas você tem casinhas mais complexas, que você leva mais tempo. Lógico que eu fui procurar a mais sofisticada. E eu já tinha um livro que é só de casas do Makoto Yamaguchi. É um livro muito legal, ele tem variações de telhado, de parede, e são módulos que depois você vai encaixando. Então, cada lado da casa é como se fosse um tijolo. Então, cada tijolo ele tem 2 papéis encaixados, só encaixados, e depois você tem um terceiro papel para encaixar, ligar um tijolo ao outro. Nesse tijolo eu não precisei, ele é bem travado, bem encaixado. Mas para ligar um tijolo ao outro fica muito frágil. Como eu já disse, quando a dobra, o encaixe é para deslizar, se você pegar de mau jeito, ele desmonta. Se o encaixe for uma trava, não tem problema. Você pode só usar o encaixe que não vai precisar de cola nenhuma. Mas como esse era para deslizar, eu tive que botar um sustinho de cola. E aí eu criei uma varanda. E aí vocês vão ver aí, eu criei uma varanda dentro do mesmo conceito de dobra das paredes, para ficar uma coisa coerente com a peça. Eu sei que isso é uma coisa de Sandra, a louca, mas eu gosto de fazer isso. Vocês vão ver aí que a janela tem cortina, tem porta, a porta abre, fecha, a janela abre, fecha. E tive o cuidado de fazer com um papel telhado que parecesse mais telhado. Então ficou uma casa muito bonitinha, que eu gosto muito. Até hoje eu quero fazer uma para mim e não fiz. Mas eu já fiz outras vezes essa casinha para outras situações e eu acho ela muito bonitinha. Porque você pode variar com os módulos que o Makoto criou. Você pode criar uma casa retangular, uma casa quadrada, grande, pequena, 2 andares, 3 andares. Então dá uma variedade muito grande. É um módulo que eu gosto muito. Em 1994 eu fiz uma festa, a Branca de Neve. Nos anos 90 eu já fazia origami, mas eu fazia festa infantil também. Eu fiz várias festas junto com meu irmão Fernando, um dos meus irmãos. E a gente fazia praticamente todas as peças esculpidas no isopor. Mas isso é um capítulo à parte. Mas como eu já fazia origami, eu tentava aplicar o origami onde fosse possível. E no caso da festa da Branca de Neve, eu usei o jardim todo de flores, com folhas e flores de origami que já existem. Eu não fiz nada de extraordinário, né? Não criei nada de extraordinário. Criei composições, mas nada de extraordinário. E aí precisava do brinde. E o brinde, se tratando de Branca de Neve, se trata de maçã envenenada, né? E aí eu fui atrás de fazer uma maçã que ficasse uma coisa bonita para ser o brinde da festa. Eu, quando estou estudando, eu começo a ver livros para ver o que eu posso adaptar para o que eu estou precisando.
Existe maçã de origami bidimensional, tridimensional, existe tridimensional com um papel só, mas ficavam coisas frágeis. Não era isso que eu queria. E foi uma época que se tinha muito brinde, né? A criança, o adulto, saía sempre com um pacotinho com alguma coisa. E aí eu peguei um livro de matemática, o Origami na Matemática, e tem várias formas geométricas exatamente para você estudar matemática, um livro infantil. E eu peguei uma forma geométrica que se adaptou perfeitamente para fazer a maçã, que foi essa daqui. Essa forma geométrica, ela são triângulos, como vocês estão vendo aqui, né? Triângulos, e para ligar um triângulo ao outro, a gente tem um papel quadrado. De novo, aqui o encaixe é de deslizar. Então, foi necessário eu usar um sustinho de cola para o papel não correr. E no caso da Branca de Neve, a folha foi verde, e aqui na parte onde tem a folha, quando você puxava a folha, saiu uma tampinha. Eu deixei uma parte aqui sem cola exatamente para abrir e a criança colocar o veneno lá, que era chocolate, bala, jujuba, enfim. Essa daqui que tá na minha mão, ela foi feita com papel 7,5 por 7,5. Eu fiz a da festa com papel 15 por 15, então ela ficou bem maior. Aqui eu tenho 20 triângulos e 30 quadrados para ligar um ao outro. Então, para fazer uma bolinha dessa, eu preciso de 50 papéis, tá? Então, vocês vão ver aí na foto, porque eu só tenho foto dela. A maçã ficou numa mesa à parte da mesa central. Fizemos uma árvore de isopor esculpida, onde tinha a bruxa, e em volta da árvore tinham as maçãs, onde as crianças levaram. Então, vocês veem aí também um pedacinho da foto da mesa, que tem a casa, tem o jardim. A casa foi toda esculpida em isopor, tem luz dentro, enfim. A gente fazia festas sofisticadas, mas tudo manual. E na mesa que vocês estão vendo aí das maçãs, eu fiz várias folhas em papel de seda, em vários tons, como se fossem as folhas que tivessem caído da árvore. Então, o chão onde estavam as maçãs era cheio de folhas em 3 tons de verde, marrom, como se fossem as folhas já velhas caídas, né? Essa mesma maçã, essa que está aqui com a folhinha branca, foi feita para um outro evento que a gente vai falar num vídeo mais adiante, que foram mesas de Natal. Então, essa maçã aqui fez parte da decoração, que vocês vão ver o porquê da maçã na mesa de Natal. Por isso eu tenho ela aqui, ela sobrou uma, eu tenho ainda guardada para mostrar. Por isso ela tá com a folhinha branca, tá? E ele é pequena, só para mostra para vocês. Agora em 2018, na mesma linha das maçãs, eu fui chamada para fazer a decoração de uma pizzaria que tem aqui no Rio e tem em Salvador também, chama Mama Jama. E o lema deles é o tomate, né? Pizza, massa, né? Uma pizzaria, mas tem muita massa. A decoração é basicamente de latas de molho de tomate. Então, elas queriam tudo, né, no tom de vermelho, por conta do Natal. E aí eu fiz algumas sugestões, ficou uma decoração bem legal, foi feita em todas as lojas, né, todas as pizzarias, inclusive em Salvador. Mas na nossa reunião, eu falei que eu iria levar uma surpresa, porque na nossa reunião eu já lembrei, né, do tomate que eu poderia fazer. Mas eu não falei nada, porque eu falei, depois não fica legal. Eu gosto, como eu fiquei de levar protótipos, eu deixei para levar depois. E o símbolo da pizzaria é uma estrela de 5 pontas. Então, o que eu fiz? Eu fiz o mesmo modelo da maçã que eu tinha feito, eu fiz, mas
transformei em tomate, usando uma estrela de 5 pontas, que é o que o tomate tem, né? O tomate tem uma estrelinha, a folhinha dele é uma estrelinha com 5 pontas. Eu também fui estudar isso, gente. Fui lá pesquisar para ver se eu estava certa, né? E foi um sucesso isso daqui. Fez parte da decoração, como vocês vão ver aí na foto. Ficou muito legal, foram espalhadas vários tomates, tinha algumas cenas alguns cenários em algumas pizzarias que elas saíam da lata de tomate. Então foi uma decoração toda feita em vermelho e papel craft. E eles têm um conceito de mulheres, né, fazerem essas peças. Isso eu acho muito legal. Por isso, uma pessoa que já conhecia meu trabalho me indicou. Então, vocês estão vendo aí, foram vários tomates e as pessoas meio que brigaram por esse tomate. Uma das pessoas lá, eu falei com ela que eu levaria um para ela, que ela falou assim, ai, tô com medo de ficar sem o meu tomate e tal. É uma peça, já como sempre, é uma peça que demanda trabalho, tempo. É uma dobradura simples, mas como eu disse, aqui são 50 papéis. Então, para vocês verem que às vezes é simples, mas o origami ele é trabalhoso, né? Você requer tempo para produzir aquela peça. Não é simplesmente dobrar e fazer, né? Você requer um tempo e vai mais de 1 hora, vai uma média de quase 2 horas para eu fazer um tomate, tá? E isso porque eu tenho agilidade. Então, assim, quem não tem agilidade demora mais tempo, né? E em 2001, voltando no tempo, que eu tenho um roteirinho aqui, tá, gente? Em 2001, me chamaram, eu não me lembro mais quem foi que me indicou, mas me ligaram de uma agência pedindo que eles estavam querendo, o diretor de arte teve ideia de fazer as peças promocionais do jornal Lance, um jornal esportivo, de fazer com origami. E aí eu fui para uma reunião com eles e eu queria saber por quê, né? A campanha estava mais ou menos pronta do que eles queriam, mas ele queria as peças de origami. E foi muito engraçado que ele disse que enquanto estava pensando na campanha, um papel voou e caiu na cabeça dele. Foi ali que ele teve a ideia, eu achei o máximo. E aí eles queriam algumas peças. Bola de futebol, uma raquete de tênis e uma cesta de basquete. Então, como sempre, eu digo, sim, existe, mas eu vou confeccionar. A bola de futebol eu não precisava criar porque já existia uma dobradura criada por um japonês. Então, essa dobradura eu não tinha como inventar, fazer firulas nela, não adiantava porque já existia e eu não precisava ter trabalho em criar. É uma dobradura muito complexa, são módulos, mas extremamente complexa. Até aí, tudo bem. A raquete de tênis eu não tinha e a cesta de basquete também não. Então, a primeira coisa que eu fiz foi a bola, porque eles queriam um protótipo. Então, eu fiz uma bola pequena para levar para eles verem se era o que eles queriam. É uma peça trabalhosa, mas eu já estava pronta ali, eu fiz. Mas eles adoraram e me pediram. O trabalho foi confirmado, né? Aprovado. E só tinha uma condição: essas peças tinham que ser dobradas com o jornal Lance. Até aí eu achava que era a coisa mais simples do mundo. Uai,
se eu dobro com qualquer papel, por que eu não vou dobrar com jornal? Simples. E aí esse simples foi um mês de trabalho extremamente exaustivo, porque o jornal é muito trabalhoso, parece que não, mas fazer com papel pequeno parecia um tecido. Por mais que eu vincasse, ele voltava, você dobrava e ele voltava, você dobrava e ele voltava. Então tinha algumas dobras que eu botava um susto de cola. Aí eu descobri que eu estava botando cola no lugar errado, que era o lugar de encaixe. Então vamos fazer de novo. E ele parece um tecido. Hoje, se eu fosse fazer de novo, eu impermeabilizaria esse jornal para me dar mais resistência. O jornal, por incrível que pareça, parece um tecido. Então você dobra e ele volta. Passar ferro, eu queimava o jornal. Não era nem o problema de sujar o ferro, mas eu queimava o jornal. Então tinha que ser. E para não correr o risco de ter algum texto que não fosse esportivo, eu tinha um fornecedor, um afiliado, que comprava o jornal todo dia, não me lembro se era todo dia ou toda semana. Ele é que me fornecia o jornal, Guilherme, que me fornecia o jornal para eu poder dobrar. E foram muitos, só a bola de futebol, até chegar na bola definitiva, foram 5 bolas que eu tive que fazer. Porque como, apesar do encaixe ser de deslize, ele soltava, que era um horror. Então eu tinha que usar cola. E no final, a primeira bola que eu fiz, que eles queriam tamanho natural, tudo tamanho natural, virou uma bola de futebol americano. Como você tinha que ir colando, chegou no final, tá em formato de bola americano, você faz o quê? Amassa, joga no lixo e começa tudo de novo. A bola ficou meio torta, amassa, joga fora, porque não tinha nem condições de desmontar, porque estava tudo colado. Então foi um trabalho assim, um resultado muito legal, mas um trabalho extremamente árduo, que eu quase fiquei doente. Foi um mês intensivo. Eu tinha uma ajudante na época, minha amiga Marise Costa. Quando acabava a bola de futebol, que ela estava torta, que eu amassava e jogava no lixo, ela quase infartava. Mas não ia me adiantar, ela estava torta. Então, uma coisa que eu achava que era tranquilo trabalhar com jornal, não é. Hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu impermeabilizaria esse jornal, porque é muito trabalhoso. É muito trabalhoso, não é pouco não, é muito. E eu não imaginava. A bola de futebol foram várias, a raquete de tênis foram praticamente umas 3 ou 4 também, porque eu fiz e o dono da agência virava e falou assim, teve uma que eu achei que estava boa. Quando eu cheguei lá, ele falou assim, não é a raquete do Guga. Eu falei, mas você não me pediu a raquete do Guga? E aí, como eu não tinha muito conhecimento de raquete, ele tinha, porque ele jogava tênis. Então, quando ele olhou, ele disse que não estava o formato adequado. Então, por mais que eu pesquisasse formato, como eu fiz, ao vivo, ele queria realmente que tivesse igual uma raquete de tênis, e não estava. Então, a raquete de tênis foi aí uma média de umas 3 ou 4, se não me engano. A única que eu só fiz 2, fiz uma para ver como fazer. E depois a definitiva foi a cesta de basquete. E aí vocês vão ver agora na foto a raquete de tênis, que eu usei, para raquete, eu usei uma dobra da Tomoko Fuse, eu fiz adaptações. E a pega da raquete foi um módulo do Casahara. Desculpa, foi o módulo Sonobê. Então, a pega da raquete foi o Sonobê e a raquete, a trama da raquete, foi uma trama de uma Kusudama da Tomoko Fuse, que, apesar da Kusudama ser redonda, você te permite fazer uma coisa plana. Então, eu já fui para ela. E a bolinha é exatamente igual à maçã.
a mesma dobradura da maçã. Só que eu fiz ela pequenininha também na mesma proporção da bolinha natural, né? Essa raquete ficou muito bonita. Eu lembro que quando eu cheguei lá, o dono da agência ficou doido e queria jogar tênis. Eu quase bati nele, né? Porque estava muito frágil. Depois vocês vão ver a bola de futebol. A bola ficou... Não era nem o problema de deformar na parte digital, mas eles queriam igual. A bola ficou realmente muito legal, como vocês estão vendo aí. Essa bola eu não tive que alterar nada, porque essa bola já existe. E depois vem a raquete de tênis, que foi feita com o módulo do Casahara e o módulo Sonobe. A parte da rede é do Casahara e a parte da placa foi o Sonobe, que eu fui fazendo o plano. Essa daí eu tive que botar um papelão, eu construí com um papelão por dentro. Então eu cortei e fui fazendo quase que um revestimento, mas como eu sou muito chata, eu quis fazer exatamente o módulo Sonobe encaixando. Então eu fiz um sistema que eu só, em vez de fazer o módulo Sonobe, que quem conhece sabe, em vez de fazer uma bola, uma coisa redonda, eu fui envolvendo esse papelão, mas exatamente o módulo Sonobe. Então quem vê, quem tá do meu lado, às vezes fala assim, que besteira, ninguém vai perceber. Mas eu costumo dizer, eu tô percebendo, já é o suficiente para tá bom ou ruim. Então, esse trabalho do Jornal O Lance ganhou um prêmio na categoria Meios de Comunicação. Foi em primeiro lugar, se não me engano. Foi no 20º prêmio de colunistas do Rio de Janeiro. Ganhou o prêmio de primeiro lugar na categoria Meios de Comunicação e realmente ficou muito bonita. O diretor de arte foi uma gracinha e ele me ligou para dizer que eles tinham ganho o prêmio. Quer dizer, ele não tinha problema nenhum, né? Não tinha necessidade nenhuma de me ligar, mas ele era um doce de pessoa, infelizmente não lembro o nome dele, mas ele era um amor e ele fez questão de me ligar aos gritos de alegria. Sandra, tô ligando para te dar uma notícia, estamos muito felizes. E aí para falar do prêmio. Então, fiquei muito contente, mas foi um trabalho muito árduo para fazer. Eu esqueci de falar, na bola de futebol, eu cheguei a fazer um sanduíche de jornal com papel Chamex, para me dar mais resistência, porque cada vez que eu dobrava só com jornal, inicialmente eu juntei 2 folhas de jornal para tentar ficar mais dura, mas não houve jeito. Cada vez que a gente fazia a bola, ela ficava oval, torta, com um caroço aqui, outro ali. Então, na hora que eu fiz o jornal, colei junto com papel branco Chamex, porque esse papel branco ia ficar por dentro, não tinha problema. E aí ficou mais fácil da gente dobrar, porque são módulos, são 3, se não me engano, são 3 ou 4 módulos diferentes para a gente fazer a bola com todo o desenho dela. Então, foi um trabalho muito árduo, foi muito, mas muito prazeroso com o resultado final. Essa campanha ia continuar e eu fiquei empolgada porque tinha asa delta, tinha outros esportes, mas eu não me lembro porque foi abortada, não me lembro porquê. Então, mas eu cheguei até a começar a fazer o estudo para fazer o orçamento, mas logo depois me ligaram dizendo que tinha sido abortada a ideia e eu não me lembro porquê, né? E espero que vocês tenham gostado. São trabalhos que foram importantes para mim na parte de criação e de satisfação no final. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Obrigada por estar aqui. Se gostou do vídeo, indique para os amigos. Se não gostou, como eu costumo dizer, passe para os inimigos, né? Mas espero que vocês tenham gostado
E até o próximo vídeo. Até semana que vem. Tchau!